Shalom, shalom, meus irmãos, tudo bem com vocês? Irmão Wesley aqui para mais um vídeo interessante, mais uma aula legal. E o tema de hoje é a cadeira de Moisés. A cadeira de Moisés é muito conhecida por causa de um texto lá em Mateus, que o Senhor Yeshua explica muito bem, fala sobre os escribas e fariseus. Então eu vou ler aqui para a gente analisar o que Yeshua estava falando e o que significa na cadeira de Moisés. Então lá, Mateus capítulo 23, verso 1 a 3. Yeshua diz assim: os escribas e fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Fazei e obedecei, portanto, a tudo quanto eles vos disserem. Contudo, não façais o que eles fazem, porquanto não praticam o que ensinam. Bom, então, essa passagem, claro que a gente lendo o resto, a gente vai entender melhor o contexto. E eu deixo para vocês, para lerem o capítulo 23 todo, vocês vão entender legal o que o Senhor Yeshua está nos ensinando. Então, o que é a cadeira de Moisés? Historicamente, a cadeira de Moisés realmente aconteceu. O Eterno, deu autoridade a Moisés, a Moshe. Moshe, ele se assentava numa cadeira. Isso está descrito também, na Escritura Sagrada, lá na Torá, em Êxodo, Shemot em hebraico, Êxodo, capítulo 18, verso 13. E também em Deuteronômio, capítulo 1, verso 16 e 17. E o que está relatado ali? Vou contar para vocês aqui, vocês vão lendo e vocês vão entendendo melhor. Então, como é o contexto? Moisés, ele sentava numa cadeira e muitas pessoas iam até Moisés para conversar, para ver como resolver as suas situações. Então, de acordo com a Torá, a base sempre será a Torá, os mandamentos do Eterno, Moisés, ele explicava e ensinava, juridicamente, digamos assim, como as pessoas podiam resolver as suas circunstâncias, as suas situações. E foi ali que o Eterno deu autoridade a Moisés. Moisés, mais tarde, por conselho de Itró, seu sogro, Jetro, ele também abençoou 70 anciãos, homens preparados, então preparados para legislar, para realmente trazer a jurisprudência nas tribos de Israel, em todo o povo de Israel. E isso tornou-se uma cultura jurídica, digamos assim. Por quê? Porque através desses 70 surgiram os sábios, e assim surgiu também o Sinédrio. No tempo de Yeshua era chamado de Sinédrio. Tinha o Sinédrio maior e o Sinédrio menor. É o que nós vemos hoje também, nos compartimentos das instituições de justiça. Nós vemos muito isso, Então, nós observamos isso, nas casas de justiça. Tem as instâncias, menores, maiores, sempre assim. E isso em todo mundo tem, No mundo civilizado, nós vemos isso. Então, isso, na verdade, tem origem praticamente lá na Torá, com a cadeira de Moisés. Então a cadeira de Moisés é realmente algo que aconteceu historicamente, que tornou-se uma tradição. Então quando falava-se cadeira de Moisés, significa o quê? Autoridade. Então as pessoas que recebiam autoridades para resolver certas situações na sociedade de Israel, eles tinham a cadeira de Moisés, digamos assim. Entendeu? Tanto também, nos lugares de jurisprudência, como também nos ensinamentos da Torá dentro das sinagogas. Então também tinha a cadeira de Moisés nas sinagogas. Então basicamente esse é o contexto do que significa na cadeira de Moisés. Então Yeshua, ele estava confirmando que a cadeira de Moisés é algo importante. Quem tem autoridade, recebe a autoridade de Adonai para ensinar Torá, está na cadeira de Moshe. E Yeshua, naquele caso, como um homem que guardava a Torá e ensinava a Torá muito bem, perfeitamente, melhor que os outros, ele também estava na cadeira de Moshe. Mas ele, tão humilde, ele disse, os escribas e fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. Ou seja, eles ensinam a Torá de uma forma muito legal, mas eles mesmos não fazem. Eles preferem que as pessoas obedeçam às suas doutrinas do que a própria Torá que eles explicavam. Então, assim, era uma coisa, era a famosa hipocrisia,
Eles eram hipócritas, mas não eram todos os escribas e nem todos os fariseus que tinham esta conduta, ok? Existiam os escribas e fariseus sinceros, honestos, diante do Eterno, diante da Torá do Eterno. Yeshua estava ali sendo pontual com aqueles que eram hipócritas, aqueles que eram realmente, né? Eles estavam enganando a população. Eles ensinavam a coisa legal, mas eles mesmos não praticavam. E o texto mesmo fala isso. O próprio texto, Yeshua, né, nos próximos versículos, vocês vão observar isso. Yeshua estava criticando aqueles que tinham aquelas condutas ali. Não eram todos, entendeu? Até porque nós temos um exemplo muito legal de José de Arimateia. Ele era um homem fariseu, fazia parte do Sinédrio, e mesmo assim ele não era um homem, né, exagerado, como esses escribas e fariseus que Yeshua estava criticando. Não eram todos, lembrando sempre isso, não eram todos. Nós não podemos jamais generalizar. Quando tem um texto que fala assim, os judeus, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que, ele não está falando de todos os judeus, mas a grande parte dos judeus. Entendeu? Porque aquele negócio, a maioria sempre, numa democracia, a maioria que vence, não é verdade? Então, isso já existia no pensamento judaico, né? Então Yeshua ele estava explicando, na cadeira de Moisés assentam os escribas e fariseus, ou seja, eles tinham autoridade do Eterno para ensinar a Torá. Vamos dar ouvidos, ou seja, vamos aprender a Torá, vamos ouvir a Torá. Mas Yeshua, como um grande mestre, né, da Torá, como o Mashiach, né, ele é o Mashiach, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Filho do Eterno, ao qual nós somos imagem e semelhança dele, né? Ele fala, mas vocês têm que tomar muito cuidado. Por quê? Porque eles são hipócritas. Né? Aqueles ali que eram hipócritas, ele estava o quê? Criticando, para que os seus seguidores não se tornassem como aqueles escribas e fariseus que eram assim. Ok? Então é muito importante a gente entender. Então na cadeira de Moisés é o quê? É sinônimo de ensinamento, de autoridade da Torá, dos mandamentos do Eterno. Né? Então quem explica muito bem, quem vive Torá, está na cadeira de Moshe. É só isso. Compreende? Então Yeshua jamais foi contra a Torá, Yeshua jamais foi contra os mandamentos do Pai, Yeshua nunca foi desobediente ao Pai, jamais. Ele estava confirmando aqui, né, a luz que é viver Torá. Por quê? Porque ele vivia a Torá. Compreende? Então, ele mesmo se assentava na cadeira de Moshe. E muito bem sentado, porque ele realmente é o Mashiach. Ok? Então esse é o pequeno estudo que eu fiz, só para explicar para vocês melhor, né, o que significa na cadeira de Moisés. Não está falando sobre hipocrisia geral, né? Não é que cadeira de Moisés é sinônimo de hipocrisia. Pelo contrário. Não, é autoridade. Recebeu a autoridade do Eterno para ensinar as escrituras sagradas, principalmente mandamentos da Torá. Ok? Então, bom, se você chegou até aqui, agradeço a sua presença neste estudo. Peço a você para curtir, compartilhar, se inscrever, ativar o sininho das notificações. Nós estamos com outros projetos de outros vídeos legais assim, com temas de analisando versículos, que muitas das vezes a teologia normativa, né, a teologia tradicional pega para construir outras doutrinas, a qual o próprio Senhor Yeshua e o Paulo foram contra nos seus tempos. Ele foi contra as doutrinas que os homens colocavam, né, como imposição, como, né, forçavam a sociedade para dizer que aquilo ali realmente é a verdadeira interpretação da Torá. E não é nada disso. Então Yeshua foi totalmente contra isso. Yeshua viveu Torá leve e conforme ela foi inspirada pelo Eterno àqueles homens que escreveram, né, os profetas, o profeta Moshe. Ok? Então, nós estamos com outros projetos aí de analisar versículos e capítulos, né, passagens bíblicas, que muitas das vezes a teologia normativa pega para dizer que Torá acabou. Então, nós vamos também fazer esses tipos de estudo bem legais. Tá bom? Então, um forte abraço a todos vocês. Até a próxima e Shalom, Shalom.